Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 29. Como sempre, nós estamos tendo alguns visitantes, então gostaria de sempre expor que nós estamos trazendo uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então nós estamos trazendo a mensagem de uma série de mensagens sequenciada no livro, na carta, melhor dizendo, do apóstolo Paulo aos Gálatas, tá ok? Então, irmãos, vamos ler. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 29. E falaremos justamente do pré-anúncio da nossa adoção na família de Deus. E aí fica a interrogação para os irmãos: são todos filhos de Deus? Os irmãos podem corroer a sua mente assim, para tentar responder para si. Todos são filhos de Deus? Vamos ler o texto mencionado agora. Todos acharam? Amém? Diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desartes, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Ti, ó Deus, por mais uma vez nos encontrarmos reunidos e desta feita, Senhor, podermos expor a Tua palavra. Deus, aqui nós estamos e esperamos, ó Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que de alguma forma, Senhor, o Teu Espírito ministre naquilo, ó Deus, que nós precisamos ouvir, nas nossas necessidades. Não, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, porque nem sempre, ó Deus, o que queremos ouvir será bom para nós, mas aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que possa causar impacto em nossas vidas, aquilo, ó Deus, que pode causar mudanças em nossas vidas, aquilo, ó Pai, que possa de fato, ó Deus, fazer-nos agradar ao Teu coração, porque foi para isso que nós fomos chamados, ó Deus. Foi para isso que o Senhor nos salvou do lamaçal do pecado. Não foi para viver, ó Deus, uma vida dissoluta. Não foi para viver uma vida, ó Deus, como nós queremos viver, mas uma vida que seja agradável ao Teu coração. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, isto em nome de Jesus. Amém.
os benefícios da adoção na família de Deus. Queridos, como já falei no princípio, nós estamos abordando essa carta de forma sequenciada para podermos, irmãos, abordar justamente o benefício da lei antes da fé. O que a lei nos impulsionava a fazer, o que a lei mostrava para que nós fizéssemos, mas que agora ela se encontra como se cumprida em Cristo Jesus. Não inválida totalmente, não inválida ao ponto de dizermos que ela não tem mais o seu devido lugar. Não, mas é porque a lei agora chegou ao clímax, chegou ao caminho, ao momento que ela apontava, que era tão somente a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, ela nos conduziu até Ele, agora toda obra, todo feito é tão somente por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não mais a lei. Então, queridos, vejamos que nesse texto, o apóstolo nos mostra a vantagem que nós temos pela fé de alcançarmos a salvação. Enquanto a lei nos obrigava, enquanto a lei nos fazia viver conforme o dito dela, agora em Cristo Jesus, nós fomos alcançados e agora nós somos levados pela fé a fazermos de forma agora obediente e não imposta uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. Para fazer parte da família de Deus, para ser adotado na família de Deus, é necessário que sejamos assim como aquele que nos adotou. Então, por meio da fé, tanto judeu como gentil tem que reconhecer que a escravidão da lei teve o seu propósito alcançado. Então, tanto judeu como gentil precisa entender que o objetivo, que o propósito da lei foi alcançado. E foi alcançado justamente, irmãos, por meio do maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo, que nos leva a uma consciência de justificação. Todos nós, pela fé em Cristo Jesus, somos agora justificados nele. E a justificação pela fé, irmãos, é algo que foi conquistado por Cristo, para nós. Ou seja, a justiça de Cristo foi imputada em nós por meio daquilo que nós ouvimos, as verdades, as boas notícias, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então esse Evangelho nos alcança, este Evangelho nos alcançou, este Evangelho, irmãos, fará com que nós usufruiremos para sempre uma vida com Deus. Nós podemos ver, irmãos, no versículo anterior, no versículo 22, que diz assim: mas as Escrituras
encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fôssemos a promessa concedida aos que creem. Então, repetindo, mas as Escrituras encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, para introduzirmos aqui, nós podemos ver que o apóstolo Paulo apresenta que as Escrituras, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele encerrou tudo debaixo do pecado. E o que seria isso? Encerrou não do verbo cancelar, mas do verbo justamente, irmãos, que está preso. Toda a Escritura encerrou toda a nossa condição debaixo do pecado. Apresenta isso. Essa palavra encerrou não vem do verbo cancelar em si, mas vem justamente do verbo trancar, se tornar preso, certo? É um verbo que indica justamente a impossibilidade de fuga. Então, o Evangelho, as Escrituras, encerra, cancela, melhor dizendo, tranca toda a condição do homem pecador, né, debaixo justamente do poder do pecado. Para quê? Com uma finalidade. Veja só, para que mediante a fé, não mais por lei, não mais por obras, porque a lei implicava em obras, os irmãos sabem disso. O cumprimento da lei implicava em fazer algo. Então tudo isto aqui foi encerrado, foi fechado, foi trancado, para que mediante a fé, mediante uma ação salvífica de Deus em nossos corações, fosse concedida aos que creem. Então, esta é o prelúdio da mensagem de hoje. A condição do que nós éramos e a condição do que nós somos agora. Antes nós éramos filho da desobediência, antes nós éramos filho das trevas, hoje em Cristo Jesus nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus. Então vejamos no texto que nós lemos, no versículo 23, quando diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Veja só como o apóstolo Paulo introduz esta seção aqui. Quando ele diz, antes que viesse a fé. Ou seja, vemos o apóstolo Paulo tratar de algo que, antes que a fé viesse, nós estávamos servindo a lei. Ou seja, estávamos confinados. Estávamos, irmãos, como debaixo da tutela da lei. Ao ponto do apóstolo trazer uma figura de linguagem, trazer uma figura simbólica de um escravo, no versículo 24, que cuidava do filho do seu senhor. Então temos aqui, irmãos, neste verso 23, esta figura simbólica de uma prisão, alguém que tinha restrições,
e que estava encerrado em cárcere, no cárcere. O pecado é um cárcere. O pecado, meus irmãos, é uma prisão. Por isso que o apóstolo Paulo sempre trata que aqueles que não têm Deus, aqueles que não foram salvos em Cristo Jesus, são escravos do pecado. Então, o apóstolo, ele fala justamente sobre isso, de forma simbólica, que todos que vivem, que foi encerrado sob o pecado, são escravos do pecado. Então, alguém que estava preso, que estava esperando um libertador, era assim como nós. Nós estávamos nos nossos delitos e pecados, como diz o próprio apóstolo Paulo escrevendo lá em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos. O homem sem Deus está morto espiritualmente. E o apóstolo, para tratar de forma simbólica também a morte espiritual, ele diz: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, o apóstolo diz: e ele nos deu vida. Então, Jesus Cristo, ele nos ressuscitou. Na linguagem do apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, de um escravo, de alguém que estava preso, de alguém que estava esperando um libertador. E quem era este libertador? Esse libertador era o cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa apontava para a pessoa bendita de Jesus Cristo. E isto viria através de uma fé que seria gerado em nós, não uma fé espontânea nossa, não uma fé gerada por nós mesmos, mas uma fé que o próprio Espírito Santo gerava ou gerou em nossos corações, para que nós pudéssemos crer nele, crer e fôssemos libertos. Então agora que estava encerrado no pecado, agora que estávamos impossibilitados de fugir, agora chega o libertador. E este libertador, o Filho de Deus. Então, continuando, nós vemos quando ele diz: estávamos. Veja só a expressão do apóstolo, quando ele diz: mas antes que a fé, e isto dá um sentido temporal, né? Unindo a palavra antes e estávamos, nós vemos justamente que aponta para uma condição e um estado temporal. Antes estávamos. Está vendo que o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele não está tratando de uma forma genérica, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja da Galácia, e subentende, irmãos, que todos da igreja são salvos. É evidente que nós já falamos aqui, que nem todos que estão na igreja são de fato salvos, e nós temos justamente uma base bíblica sobre a própria parábola do joio e do trigo, né? Eu sempre, quando cito, vá lá no texto e veja a explicação do próprio evangelista, quando Jesus está explicando que nem todos que estão na igreja de fato são salvos, mas Paulo não tinha esse poder de conhecer o coração, então ele estava falando para a igreja. Então, quando ele fala para a igreja, ele está dizendo: olha,
todos nós antes estávamos, ou seja, a condição nossa, o nosso estado era de pecado, de escravo, de escravidão. Mas que hoje, pela graça salvadora de Deus, por meio de Cristo Jesus, se tornou algo que tem um sentido longínquo, que tem um sentido que não mais faz parte das nossas vidas. Antes sim, agora não. Agora nós somos livres. Nós somos livres por causa da pessoa bendita de Jesus Cristo. Talvez os irmãos já tenham dito assim, ou esteja pensando, eu já ouvi tanto isso. Isto, irmãos, nós devemos ouvir até a vinda de Cristo Jesus, porque isto nos impulsa a cada dia vivermos uma vida consagrada, porque isto nos impulsa, irmãos, nos leva a entender que somos agora uma pessoa que não mais como vivíamos antes, mas agora como vivemos hoje na pessoa bendita de Jesus. Então não se canse de ouvir. Não se canse de ouvir isto, porque você sempre vai ouvir. Até Cristo vir. É isso. Estou aqui. Pela infinita graça, pela infinita misericórdia do meu Pai Celeste. Não estamos aqui por nós mesmos. Talvez que por nós mesmos estivéssemos em uma balada aí. Talvez por nós mesmos estivesse aí, em praças. Talvez por nós mesmos, irmãos, estivesse aí usufruindo do bem-estar temporário da vida. Mas nós estamos aqui porque Cristo nos salvou. Enquanto estávamos lá, pensando ser livre, éramos escravos. Agora estamos aqui pensando estarmos confinados debaixo de um contexto de vida que impulsa a gente a viver uma vida de obediência a Deus. Aí somos livres. É isto. O contexto cristão do Evangelho é justamente tudo ao inverso daquilo que o mundo pensa. Então, a nossa condição temporária do pecado passou. A nossa condição agora, o nosso estado pecaminoso agora passou. Não somos mais escravos do pecado. Não, pastor, não somos. Éramos. E quando nós dizemos não somos escravos, não quer dizer que nós não pequemos, não. Pecamos. Mas se nós vigiarmos, se nós nos cuidarmos, nós não pecamos. Jesus disse isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus está mostrando aí a possibilidade de não pecarmos. De não pecarmos de forma deliberada. É isto. O que é um pecado deliberado?
é aquele que nós pecamos sabendo que estamos pecando. É aquele pecado que a gente faz sem a consciência de que estamos pecando. Por exemplo, quando nós sentamos numa mesa de bar. Por exemplo, quando nós estamos agindo de forma infiel para com o nosso cônjuge. Não, quando nós estamos de alguma forma agindo de forma indecente na presença com os nossos. Isto é algo que pode ser evitado. Isto é um pecado deliberado. O próprio João diz: filhinhos, não pequeis, não pequeis. Mas se pecardes, olha aí, ou seja, não pecar de forma deliberada, mas acidentalmente ou de alguma forma aconteceu, recorra ao advogado e ele vai te defender. Então, é justamente isso que nós antes estávamos na condição. Hoje, não. Hoje somos livres. Aí ele diz, ainda no versículo, para que a fé estávamos. Os irmãos estão seguindo o que Abraão, fique com sua Bíblia aberta e os irmãos acompanham. Ah, está ali? Está ali? Está não? Muito bem. Versículo 23, a parte B do versículo diz assim: para que esta fé, que no futuro haveria de ser revelada. Ou seja, estávamos na condição de pecador, estávamos na condição de escravo, mas esta fé, antes que ela chegasse, ela iria ser revelada. O que é ser revelado? Ser revelado é trazer as claras. Ser revelado é chegar ao nosso entendimento. Ser revelado, irmãos, é chegar como se estivéssemos na escuridão, estivéssemos nas trevas e a luz aparecesse e tudo se tornasse nítido, claro. Então, no futuro, que a lei apontava para o futuro, haveria de ser revelado. Ou seja, a promessa do Salvador, a promessa de salvação, a promessa de que um dia nós seríamos libertos, se cumpriu. Estava se cumprindo. Haveria de se cumprir. Os homens seriam iluminados. E a fé para a salvação seria gerado em nossos corações. No final, no início do versículo 24, diz assim, irmãos, prestem bem atenção o que diz o texto, porque aí exige uma explicação. Versículo 24, quando diz assim: de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, irmãos, essa palavra aio significa um escravo que era livre para viver na casa do seu senhor, com a obrigação de cuidar do filho do seu senhor. Ou seja, o aio era uma espécie de guardião. O aio era um escravo que tinha a confiança do seu senhor de educar o seu filho. Ou seja, era um tutor, um guia. Ele tinha responsabilidade de levar o filho do seu senhor para a escola. O aio tinha a liberdade de
em dados momentos até repreendeu o filho do seu senhor. O aio era este que tinha recebido esta confiança para justamente poder até defender o filho do seu senhor de má influência. Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui nesse verso 24 é que a lei nos serviu, ou seja, a lei serviu, de maneira que a lei serviu de aio, ou seja, aquele tutor. A lei servia para a gente como um tutor, como um guardião. Ele servia justamente, irmãos, como aquele que nos protegia de influências externas. Por exemplo, de adoração a outros deuses. Lembra que quando o povo lá saiu do Egito, que passa o Mar Vermelho, que Moisés sobe para um monte, embaixo o povo, pela influência que eles tiveram durante 450 anos lá no Egito, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então a lei servia justamente para guardar dessas influências o povo de Deus. E em consequência disto, levava ao entendimento de que haveria de vir um libertador. Moisés, falamos domingo passado que Isaac era um tipo Cristo. Moisés também era um tipo Cristo, um libertador. E assim como Moisés libertou o povo de Deus lá do Egito, assim o descendente que o apóstolo Paulo trata aqui, apontando para Jesus Cristo, seria o nosso libertador do império das trevas, do império do pecado. E a lei que o apóstolo Paulo simbolicamente aqui o chama de aio, justamente trazendo a imagem desse escravo que conduzia o filho do Senhor em todas as circunstâncias. Lembrando, irmãos, que esse filho que estava sob a tutela do aio, ele ficava dos 6 anos de idade até os 16 anos. Então esse escravo cuidava aproximadamente do filho do seu senhor 10 anos. Aí o apóstolo mostra que a lei é como se fosse o aio. Ele nos conduzia, ele nos levava a um estado de amadurecimento. Ele nos levava, irmãos, a um estado de condição onde tivéssemos consciência da verdade. Assim a lei fazia, estava nos conduzindo. E o estado de consciência, o estado em que nós haveríamos de chegar, era quando o descendente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador, fosse revelado. Aí mais na frente nós vamos chegar lá, o apóstolo Paulo nessa mesma carta, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz: e chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei,
né? E ele começa a narrar justamente, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, aqui nós vemos justamente que a lei apontava para Cristo, que haveria de vir no tempo certo. A palavra plenitude significa justamente o tempo determinado, o tempo acertado, o tempo certo. Então a lei era isto, era o aio, um escravo que conduzia o Senhor, o Filho do Senhor, a um amadurecimento. Assim era a lei que servia para nós, nos conduzia ao estado de amadurecimento, ao estado de crescimento, ao estado de justificação por meio da pessoa bendita de Jesus. Então, no versículo 25, queridos, veja só o que ele diz, versículo 25 e 26. Mas tendo vindo a fé vem por meio de quem? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Dá para entender a linha de raciocínio do versículo 24? Veja só, mas tendo vindo a fé em Cristo foi o que nos tirou debaixo. Estávamos subordinados ao aio, e o aio era a lei. Estávamos debaixo da lei. Mas vindo a fé, não permanecemos mais. Veja só a lógica, veja só aí a linha de raciocínio do apóstolo. Vindo a fé, não mais estamos subordinados à lei. Não estamos mais subordinados ao pecado. Não somos mais escravos do pecado. Fomos livres em Cristo Jesus. Pois todos, versículo 25, pois todos vós sois filhos de Deus. E aí a pergunta que foi feita: são todos filhos de Deus? Responderam na sua consciência, na sua mente: são todos filhos de Deus? Filhos de Deus são aqueles que são adotados. Filhos de Deus são aqueles que, por meio da fé, creem em Cristo Jesus. Quando falamos no princípio que quando o apóstolo Paulo estava falando, ele estava falando para uma igreja, não era para o mundo, estava falando para a igreja. A carta foi direcionada, não foi direcionada ao mundo, foi direcionada a uma igreja. Então, por isso que ele utiliza esse todos vós sois filhos de Deus, adotados. Agora, nós fomos unidos a Cristo. Vejamos o que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Veja só o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 24, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Veja só, Efésios 4, 4. E vos revistais do novo homem, segundo Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo Colossenses 3,10. E vós vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. Então o apóstolo está tratando justamente com aquela igreja que nós, os filhos de Deus, os salvos em Cristo Jesus, eles se revestiram do novo homem. Tudo aquilo que nós fazíamos foi jogado para trás. Assim como o cego na estrada de Jericó, que clamava para Jesus, para que Jesus tornasse que ele visse, quando ele clamava dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus vira para ele, enquanto as pessoas o repreendiam, enquanto as pessoas queriam impedir, Jesus chama, e diz o texto que ele jogou a capa para trás e foi ter com Jesus. O velho homem, agora revestido do novo homem, ele joga toda a sua vestes, joga tudo quanto os seus costumes, os seus modos, os seus hábitos, tudo aquilo que não faz parte, e se torna um novo homem. Este que se torna um novo homem é justamente aqueles que são filhos de Deus. Foi gerado de novo. Foi gerado agora, não como entendia Nicodemos, mas gerado de dentro para fora. Então tudo aquilo que não condiz com o caráter de Cristo, com a imagem de Cristo em nós, precisa ser jogado para trás, ser deixado para trás, porque agora nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, o apóstolo mostrando, diz que todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Eu achei interessante que na leitura do catecismo de manhã, o presbítero citou o texto que veio logo justamente a mensagem já preparada, quando lá em João capítulo 3, João 3, versículo 18, diz assim: quem crê
não é julgado. Quem crê não é julgado. Tempo presente. E o que não crê já está julgado. Tempo presente. Então, os filhos de Deus, eles não serão julgados. Mas os filhos das trevas já não será. Os filhos de Deus não será julgado. Quando diz assim, não será julgado. Não é julgado, melhor dizendo. Não é julgado. Os que creem não é julgado. Tempo presente. E os que não creem já está julgado. Então é justamente isso. Os filhos de Deus, irmãos, não passarão, porque eles já se tornaram herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E isso foi justamente mediante a fé, que não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então o Espírito de Deus, a pessoa da terceira pessoa da Trindade, nos leva, nos ilumina e logo cremos. E quando cremos, não seremos julgados. E para encerrarmos, irmãos, versículo 27 ao 29. Veja só o que ele diz. Porque todos que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois filhos de Deus. Sois filhos, sois um em Cristo. E se sois de Cristo também, sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, aí vem a pergunta, a interrogação novamente. São todos filhos de Deus? Quando o apóstolo fala aqui todos, ele não está se referindo a todos os indivíduos, a todas as pessoas. Ele estava falando para uma igreja, mas também eles estavam falando para aqueles que estavam separados de Deus. Veja só, no versículo 28, ele expressa qual é esse todos. Qual é esse todos? Judeu, grego. Ou seja, ele está falando aqui de etnias, está falando aqui de nação, de nações, todas as pessoas que estão espalhadas em nações. Ele diz, desarte, não pode haver judeu nem grego. Veja só, não pode haver. O que é ser judeu? Judeu é uma nação, grego é outra nação, ou gentil. Não pode haver escravo nem liberto. Não pode haver homem ou mulher. Falando de pessoas, indivíduos. E que a igreja de Cristo é composta de pessoas desse tipo. A igreja do Senhor Jesus, espalhada pelo mundo inteiro, é composta de judeu, de grego ou gentil, de escravos, de libertos, enfim. Meus amados, isto tão somente por causa da obra
de Cristo. Isso tão somente por causa do sacrifício de Cristo. Isso tão somente porque Cristo fez em nosso lugar o que nós não poderíamos fazer. Então o velho homem ficou para trás. A velha mulher ficou para trás. Hoje nós fomos revestidos do novo homem, da nova mulher que serve a Deus, agora com o coração e a mente limpa. Porque na verdade o fazemos. Porque agora nós fomos iluminados por meio de Jesus Cristo para tais ações. E agora a nossa condição é de ser livre, livres em Cristo Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que aquilo que não foi convincente no explanar da palavra, o Espírito Santo possa fazer convincente aos nossos corações. Amém? Deus abençoe.